Eu estive com alguns outros irmãos lá na nova Igreja Batista do Mediterrâneo. Se você quiser ver a foto, olha só. Você não sabia que tinha nova Igreja Batista no meio do Mediterrâneo, né? Fizemos um culto, primeiro e último culto, com 35 em frequência. Olha aí. Tem alguns aí, era dividido em dois lados, né? A nossa igreja lá. Isso aí é dos fiéis e o outro lado é o pessoal que chegou atrasado, tá? Muito bem. Obrigado pelas suas orações, foi uma viagem maravilhosa. Pode acender as luzes. Mas sempre é bom voltar para casa, né? É sempre bom voltar para casa. Dormir na nossa caminha, se bem que aquelas caminhas eram muito boas, não era não? Uau! E sabe o que é maravilha você conviver 15 dias sem brigar com ninguém, né? 15 dias, porque às vezes, até com a mulher da gente não consegue conviver 15 dias, né? E 15 pessoas de personalidade diferente, e de idades diferentes, mas olha, sem um clima, todo mundo na amizade. Até impressionou lá um dos garçons lá do navio, que nunca tinha visto uma turma daquele jeito. Foi assim foi uma maravilha. E uma das coisas interessantes de você, se Deus um dia abrir a oportunidade para você conhecer ali o Oriente Médio, talvez, de certeza você vai conhecer no final dos tempos, né? De certeza, mas não vai ser a coisa. O negócio lá no Egito é você voltar 2000 anos na história. A única diferença é que no meio dos camelos, dos cavalos e das multidões e da sujeira toda e todo aquele negócio de deserto e pirâmides e fedor e areia, a única diferença é que tem carro, né, para aumentar a poluição. Mas é uma coisa de louco. Olha, o pessoal ficou impressionado. Eu já tinha ido uma vez antes. Mas o bom de tudo isso é que quando desde a minha infância, por exemplo, um dos meus sonhos de infância era nadar no Mar Morto, né? Desde 7 anos, né? Que eu queria, porque eu nunca fui um bom nadador, né? Eu tinha que bater muita água para ficar em cima. Aí, desde pequeno eu tinha lido que ali você não conseguia ir para o fundo. E não consegue, o seu corpo fica todo em cima da água, né? É um negócio impressionante. E visitamos lá a área onde encontraram os papiros, né, que comprovaram que o nosso Velho Testamento, nosso Novo Testamento, exatamente, né? Os tradutores não erraram nada, né? Deus preservou a sua palavra com milhares e milhares e milhares e milhares de cópias. Mas o bom, se Deus abriu a oportunidade para você um dia fazer uma viagem dessa e conhecer ali a terra onde Jesus andou, né, o túmulo onde ele ressuscitou dos mortos, o lugar onde ele foi crucificado. Os lugares, nós visitamos lugares de Paulo, né, onde ele começou as igrejas, e a gente tem assim uma nova apreciação, né, de quanto aquelas pessoas como o apóstolo Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo, Marcos, João, Pedro, como eles se esforçaram para que o evangelho chegasse até nós, né? E no tempo não tinha navios com motores, não tinha carros, não tinha aviões, não tinha trem, e como eles se esforçaram, as distâncias são enormes. E para mim assim, é a diferença de você ver um filme em preto e branco e você ver em colorido. Não aumenta a sua fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? A certeza daquilo que se espera. Mas quando você lê a Bíblia, cada uma daquelas cidades agora é um colorido. Você vê ali onde Paulo, quando uma vez se pisou lá onde ele pisou. Então é um presente de Deus, e foi um privilégio, né, aqueles irmãos, a gente poder fazer a viagem também. Vários pastores que foram meus, eu nem pareço que eu sou tão velho assim, né, mas eu tenho vários pastores que foram meus jovens, que eu criei lá na Igreja Tabernáculo Batista, tiveram lá com a gente, foram conosco, e como foi legal poder renovar a amizade, e saber o que Deus está fazendo na igreja deles, e ver como eles têm sido fiéis, e como Deus tem abençoado. E hoje nós queremos ler no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 3, e Tessalônica, que hoje é chamada de Tessalonique, é uma das cidades
é uma das cidades onde Paulo começou uma igreja, lá perto da região onde nós estávamos. Nós só visitamos duas cidades daquela onde Paulo começou igrejas. Mas todas as cidades eram parecidas, porque Paulo geralmente ia para aquelas cidades comerciais importantes, porque dali então a igreja se expandiu. E eram nessas cidades que haviam muitos judeus. Então ele sempre começava na sinagoga dos judeus. E os judeus estavam lá porque o Império Romano tinha expulso muitos deles de Roma. E eles então fugiram para aquelas cidades onde o comércio era bom, cidades maiores, onde eles tinham facilidade de desenvolver as suas profissões. E inclusive eu descobri nessa viagem que as barracas, que se entende que as barracas que Paulo fazia, ele era um fabricador de barracas, eram na verdade barracas militares. Então, Áquila e Priscila, aqueles dois que tinham essa profissão, com quem ele ajudou, né, na fábrica deles, era um bom comércio, porque o Império Romano usava essas barracas para os seus soldados. E por isso que eles se colocavam em lugares estratégicos como Corinto, como Éfeso. Tá? E nessa passagem, 1 Tessalonicenses capítulo 3, se nós começarmos um pouquinho antes, no capítulo 2, verso 17, Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17, nós, porém, irmãos, fomos privados da sua companhia, né, subitamente, né? Aqui na sua tradução talvez diz por breve tempo, na verdade é subitamente, nós fomos privados, nós fomos arrancados da sua companhia subitamente, tá? Mas não no coração, em pessoa, mas não no coração. Esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor, na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então, a primeira coisa, só para você entender aqui o contexto dessa passagem, Paulo tinha ido para Tessalônica começar uma igreja. Ele, como sempre, ele começava na sinagoga, que ele era uma pessoa de duas cidadanias, e ele começava na sinagoga, porque ele conhecia tudo, ele era um dos letrados no judaísmo, e começava a argumentar dali, mostrando que o Messias que tanto eles esperavam, que até hoje muitos judeus ainda esperam, já tinha vindo e o nome dele é Jesus. Então ele começava e mostrava do Velho Testamento todos os argumentos que provavam que Jesus era esse Messias. O livro de João e o livro de Atos dizem que, na verdade, muitos judeus sabiam no seu coração que Jesus era o Messias, mas não o confessavam publicamente, porque senão a religião judaica, as sinagogas, os expulsariam. Então era mais importante pertencer a uma sinagoga do que pertencer ao Salvador Senhor Jesus. Então ele começou o trabalho em Tessalônica, numa sinagoga, e muitos judeus creram e confessaram Jesus, mas de repente, e a Bíblia diz também muitos gentios, porque o judeu ele tinha que acreditar que aquele homem, Jesus, era o Messias. Para o gentio, ele tinha que entender todo o conceito de pecado, ele tinha que aprender a questão da criação de Deus, porque eles eram pagãos, eles tinham muitos deuses, né? Deuses embaixo da terra, que queriam sangue, deuses acima da terra, Deus no sol, Deus na lua, o Apolo, a Diana, a Afrodite, e milhares de deuses, e eles tinham que eles viviam com medo, tentando apaziguar esses deuses. Então, o ministério dele foi frutífero até os judeus. Veja só, quando o cristianismo chega em isso historicamente acontece em todo lugar. Onde o cristianismo chega, ele liberta a mente e o coração do povo. Por isso que eu digo, quando o cristianismo chegou, o cristianismo bíblico, não o cristianismo de religião, o cristianismo bíblico, chegou no Brasil, a primeira coisa, começou a educar o povo. Isso aconteceu a primeira vez em 1600 e pouco. E adivinha, quando você começa a libertar o povo, para o pessoal entender a Bíblia, para as pessoas começarem a tomar sua direção de Deus, isso vai abalar as estruturas?
sociais, e por isso vai haver perseguição. Sempre foi assim. Quando o Brasil estava debaixo do poder de Roma, completamente debaixo do poder de Roma, e não era permitido outras religiões, apenas com licenças especiais, né? Sem nunca haver proselitismo de evangelizar, como nos países muçulmanos. Nos países muçulmanos tem alguns países que ainda deixam existir outras religiões, mas você pode ser condenado à morte se pegarem você falando de Cristo, né? Para um deles. Pode ser para você e sua esposa, tudo bem, mas você não pode divulgar a sua religião. Então, quando isso aconteceu, por exemplo, no Brasil, em 1657, os portugueses mataram dos 3 primeiros pastores que eram no Brasil, mataram 2, enforcados. Por quê? Porque isso ia abalar. O Brasil estava na mão de Roma. O Brasil era um dos países, né? E houve muitas lutas. Toda vez que o Brasil, a religião, o catolicismo brasileiro começava a se afastar de Roma, aí ele vinha imposições. E quando então esses movimentos, o cristianismo começou a chegar no Brasil, começou a haver essa revolta, começou a mexer nas estruturas, houve perseguição. A perseguição, na verdade, no Brasil, acabou depois da Revolução de 64. Foi quando acabou mais essa perseguição. Na minha infância, a Igreja Batista Chapada, ainda pegou pedrada, tentaram incendiar, o negócio era bravo, tá? O pastor que me batizou teve que sair fugido da cidade dele, no Acre, né? Juntamente com outros, porque estavam tentando matar o pessoal. Era um punhado de gente, mas mexeu na religião oficial. E quando se mexe nas estruturas oficiais, seja de governos, seja de religiões, isso abala as pessoas, e é isso que estava acontecendo. As pessoas começaram a ver que era outra coisa, eles não precisavam ter medo daqueles deuses do fogo, Deus da lua, Deus do sol. E os judeus começaram a ver, nós vamos perder o controle dessa situação. Esse pessoal vão começar a crer num Deus que eles podem orar pessoalmente, sem precisar dos intermediários. Isso nós vamos perder o nosso poder. Sempre é ou poder ou dinheiro. Então eles começaram a perseguir, e Paulo teve que fugir de Tessalônica, por causa dos judeus que o perseguiam. Aí ele fugiu para Bereia. Mas onde ele fugia, ele começava outra igreja, ele começava a ensinar. Em Bereia, eles tiveram bom sucesso, até o pessoal de Tessalônica descobriu, os judeus de lá descobriram que ele agora estava em Bereia, mandaram e agitaram o povo, dizendo que ele era um criminoso, e que ele era anti-Roma, anti-imperador, e um monte de coisas, e criaram um rebu na cidade, e tentaram pegar, e Paulo teve que fugir de novo. Paulo queria ficar em Tessalônica muito mais tempo para poder ensinar aquela igreja. Como ele ficou em Éfeso por 3 anos, mesmo com a perseguição, mas Deus abriu uma porta ali em Éfeso, como também em Corinto. Então ele fugiu para Atenas. E essa carta, então, ele escreve depois que ele fugiu para Atenas, e na verdade nós entendemos que ele já estava em Corinto, quando escreveu essa carta, porque ele ficou pensando lá naqueles irmãos recém-convertidos, que agora estavam sendo perseguidos. E nós sabemos que lá eles tinham sido, né, eles tinham batido, tinham aprisionado, tinham morto muitos cristãos depois da saída dele. E ele estava preocupado com eles. Esse é o contexto, tá, em que nós encontramos, onde Paulo escreve essa carta de 1 Tessalonicenses. E hoje nós vamos olhar algumas coisinhas, só para você ter ideia. Olha só, ele se revela e diz: eu tive que fugir para Atenas. E, aliás, se você quiser saber o contexto, você lê em Atos 17, como ele disse que ele estava em Atenas sozinho. Por quê? Porque ele tinha mandado, ele diz: então por isso, quando eu não pude mais suportar, né, achei por bem ficar sozinho em Atenas, e assim enviei Timóteo, o nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, ou na verdade, ânimo no coração, animar o seu coração. Então Paulo mandou Timóteo, que era o seu discípulo,
discipulado, né? Que ele estava ensinando, e agora já era um coadjuvante com ele no Evangelho, e ele mandou então, como Paulo era o para-raio, é quando ele chegava que criava o rebu, porque ele era um homem conhecido, né? E ele era um apóstolo, e era ele o problema. Então Timóteo conseguiu voltar para eles e saber como é que eles estavam e animar o coração. Esse era o plano de Paulo. Só para você saber um pouquinho, ver um pouquinho. Primeiro, deixa eu mostrar para você aqui Atenas, só para você saber mais ou menos como é que era Atenas. Nós vimos lá onde em Atenas é onde Paulo pregou aquela mensagem no Areópago, em Atos 17, onde ele foi, né, ele notou que havia muitos deuses. E nós estamos, esse lugar aí onde a turma está aí, que você está vendo, é no Areópago. Tá? Isso era uma corte aberta, onde eram julgadas novas filosofias, as pessoas ouviam, e às vezes as pessoas eram condenadas a sair da cidade, se os oficiais do Areópago achassem muito radical uma nova crença. E o apóstolo Paulo então, vendo, e olha só o contexto, veja uma foto lá do Partenon e da Acrópole. A Acrópole é um monte alto no meio de Atenas, onde haviam muitos altares e inclusive templos para os vários deuses gregos. E Paulo então aproveitou, porque tinha um altar lá ao Deus desconhecido, ele aproveitou aquele altar para dar uma mensagem sobre o Deus desconhecido. Isso aqui é em cima daquele Acrópole, onde havia, né, grandes templos para vários deuses gregos. Inclusive embaixo do Areópago tem também o templo de Zeus, né, que você talvez já tenha ouvido falar. O apóstolo Paulo, então, ali perto, voltando para aquele do Areópago, é ali que nessa pedra aí, na verdade, era um piso, antigamente, ali feito para ouvir essas discussões, e aí que aconteceu Atos capítulo 17. E mais algumas cenas, só para você ver como era a cidade, quando Paulo escreve essa carta. Olha só, eram essas ruas estreitas que desciam ali do monte, e dos dois lados, todas as cidadezinhas tinham muitas lojas que vendiam seus produtos, eram ruas geralmente mais estreitas, e tinha também, claro, muita prostituição ligado à religião. Tá? As sacerdotisas de muitos desses templos eram prostitutas e com os seus lucros sustentavam aquela religião, aquela religião daquela deusa ou daquele deus. Inclusive, isso aqui é em Corinto, que quando você lê, você entende que aquele monte lá em cima era o monte, o Acrópolis de Corinto, onde tinha o templo da deusa Diana, ou Afrodita. Inclusive tinha nesse templo havia 1000 sacerdotisas que eram prostitutas, onde todo o lucro delas, e eram as mais bonitas, né, do império, que era justamente para dar muita renda à religião de Diana ou Afrodita. E mais uma cena dessa Acrópole de Corinto. Então é essa situação em que Paulo se encontrava. E você sabe que quando o cristianismo aconteceu, assim como aconteceu com Paulo, muitos e muitos crentes então foram presos e eram às vezes colocados naquelas arenas para lutar contra animais. Paulo, a Bíblia, ele disse que ele teve que lutar contra animais. Obviamente ele venceu, não sei se foi leão, se foi leopardo, mas ele venceu, ou se foi gladiadores, mas muitos morreram. Muitas e muitas pessoas foram tochadas, foram usadas como tochas para iluminar as festas, os deuses pagãos. Roma ficou, né, alguns imperadores de Roma queimaram muitos e muitos cristãos como tochas para iluminar as suas avenidas em dia de festa. E milhares sobre milhares morreram, mas isso fez com que o evangelho, por isso que as pessoas não ficavam perto da onde o Império Romano era forte, e eles espalharam, e depois de 300 anos, o movimento deles trouxe bonança, paz e uma abertura para o cristianismo em toda parte do mundo. Voltando agora aqui para a nossa passagem, então Paulo escapou
Mas ele ficou preocupado com aquelas pessoas que há pouco tempo tinham colocado a sua fé em Jesus, tinham aceito Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, tinham aceito esse evangelho. E ele então, ele mandou Timóteo arriscou a sua vida para voltar e animar, encorajar o coração dessas pessoas. Mas olha, sabe o que me chamou a atenção aqui? Olha só. E assim, enviei Timóteo, nosso irmão. Irmão é uma palavra que aparece muito na Bíblia. Isso fala, quando a Bíblia usa irmão ou irmã, nesse sentido, quando as pessoas não eram parentes, é porque ele fala que são da família de Deus. A Bíblia diz que Jesus não teve vergonha de ser chamado nosso irmão. Então se fala que eles eram pessoas que tinham entregue as suas vidas a Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas, crendo na morte e ressurreição dele para o perdão dos seus pecados. Então isso é a primeira coisa que tem que acontecer. Olha só, Timóteo, nosso irmão, cooperador de Deus. Cooperador de Deus. Você é um cooperador de Deus? Você é um cooperador de Deus no Evangelho de Cristo? Olha só, ele é um cooperador de Deus no trabalho de evangelizar. Eu tinha um colega na faculdade, eu joguei no timinho de futebol há 2 semestres e tinha um outro filho de pastor lá, que o bicho era sem vergonha, era imoral. Uma vez até o técnico me falou, o pai desse daí tinha que vir aqui para essa cidade desfazer o mal que o filho dele faz. Tá? É aqui que o pai dele tinha que pregar, só das presepadas que o filho dele está aprontando aqui. Isso não é ser cooperador. Você é uma pessoa que quando as pessoas sabem que descobrem que você é cristão, dizem, puxa vida, legal. Eu gostaria de ter essa paz, eu gostaria de ser como ele, eu gostaria de ser como ela. Pô, legal, esse cara é legal. Tem alguma coisa especial aí. Ou você é daquela pessoa que as pessoas dizem, vixe, isso aqui é crente? Eu quero a distância. Cruz credo. Que tipo de pessoa você é? Você é um cooperador? Ou você é uma repulsa ao Evangelho? Timóteo era um cooperador no Evangelho. E isso acontece de 2 formas. Primeiro você tem que ser uma pessoa que as pessoas gostem. Por isso que a gente tem que consertar nossas personalidades. Todos nós temos certas qualidades que as outras que vão repulsar as pessoas, que vão fazer as pessoas não gostar. E Deus ensina que a gente tem que trabalhar para ser uma pessoa bondosa, benigna, uma pessoa amável, tá? Todos nós, e alguns mais do que outros, né? Certamente todo mundo não nasce como eu, assim, tão amável, tão querido, tão gentil, tão maravilhoso, né? A gente tem que trabalhar isso aí, né? A gente tem que trabalhar isso aí. Por quê? Porque eu quero ser um cooperador de Deus e não uma pedra de obstáculo. E sempre nós temos que pensar dessa forma. Hoje, por exemplo, eu parei para colocar minha agulha ali do meu combustível, estava no zero, eu já estava orando, Senhor, deixa eu subir essa ladeira para chegar no posto, senão esse carro é pesado para empurrar. Aí pensei assim, eu devia ter dado carona para alguém para me ajudar a empurrar, né? Aí eu cheguei lá no posto, aí o rapaz veio, colocou gasolina, e depois de colocar, eu tenho aquela milhagem, né, da quilômetros de vantagem, sabe? Aí eu às vezes faço, quando estou com pressa eu não faço aquilo, e aí o rapaz colocou, e eu não coloquei muito, porque eu coloco muito quando é lá no posto, meu posto preferido, né? Eu botei só um pouco, aí o rapaz disse assim, meu amigo, você tem aquele negócio de milhagem? Eu posso colocar para você. O cara ofereceu, eu nem pedi. Eu digo, na verdade eu tenho. Assim, não coloca aqui. Não interessa, coloca aí que são quilômetros para você. Aí já me chamou a atenção. Eu digo, rapaz, um cara educado, um cara que, né, é um cara como nós vemos, olha, na Itália, meu irmão, o pessoal é estressado. Aqui os amazonenses descobriram que italiano não é fácil não, era muita confusão, uma xingação. No Egito, meu irmão, a gente viu tanta gente levando tapa, a gente tinha até medo de andar ali no meio.
Aí o rapaz fez lá a milhagem. Eu já digo, pô, você é um cara legal. E agradeci. Ele pegou meu dinheiro. Quando ele pegou meu dinheiro, ele me deu um folheto. Você entendeu? E eu recebi o folheto. Aí eu disse, meu irmão, vem cá. Aí conversei com ele um pouquinho, digo, olha, vai ter um programa de Natal. Olha, aí já fiz também a minha, né? Olha só, tá vendo? Que desse tipo de membro eu quero aqui na igreja, entendeu? Então veja só, quando isso é ser cooperador de Deus. E não somente cooperador primeiro pelo seu testemunho, da sua presença nesse mundo, das pessoas quererem o que você tem, de ser como você é. Essa parte atrativa. O apóstolo Paulo, na outra passagem de Tito 2,10, ele diz assim, tudo nós procuramos ser atrativo, tornar atrativo o Evangelho de Deus. Segundo, quando as pessoas são atraídas ao Evangelho através da nossa pessoa, do nosso testemunho, Deus quer que você aproveite o ensejo. Por isso que eu quero que você pegue aqueles convitinhos, cadê o convitinho? Deixa eu ver, aqueles convitinhos, pega o pôster e olha, a partir de hoje, até o final do sonho de Natal, você não precisa andar com esse, mas se quiser você pode botar um na frente e um atrás, né? Igual aquele pessoal lá de São Paulo que compra ouro, né? Mas pelo menos isso aqui você bota no seu bolso, né? Você pode até dobrar se o seu bolso for pequeno, e você leva, e quando você para num posto, você convida. Isso aqui é ser um cooperador, porque isso aqui é uma oportunidade das pessoas ouvirem e veem o Evangelho de uma forma fantástica. São milhares de pessoas que já aceitaram Cristo. Nossa igreja está cheia de pessoas que vieram, conheceram e ouviram a mensagem de Cristo claramente a primeira vez no sonho de Natal. Então isso aqui é uma oportunidade que Deus deu para nós, e nós temos que aproveitar. Deus não deu isso para qualquer um, Deus deu isso para nós, e a Bíblia diz que aqui muito Deus dá, muito Ele requer. Então leve, a partir de hoje, todo dia, um convite desse, no seu carro, ou no seu bolso, na sua bolsa, na sua carteira, e aonde você parar, e você vê ali, e ore, Deus, olha, eu quero dar esse convite para alguém que você quer, e dê esses convites, e se acabar nós vamos ter mais, tá? Todo domingo você leva convites até acabar. Nós temos 100 mil convites, tá? Para começar, e se precisar a gente faz mais, né, pastor Leandro? Então vamos fazer, isso é ser cooperador com Deus no Evangelho. Vamos dizer assim, cooperador de Deus no Evangelho. Você é um cooperador de Deus no Evangelho? Quando Deus escreve lá no livro da vida, dos seus atos, aqui ele tem Timóteo, meu filho, cooperador de Deus no Evangelho. Agora diga o seu nome, né? Davi, meu filho, minha filha, né? Ele já colocou cooperador? Ou ele coloca futuro cooperador? Cooperador, candidato a cooperador. Cooperador em potencial, né? Obstáculo de Deus. Isso aí não, isso aí cruz credo, né? Como dizem. Cooperador de Deus no Evangelho. Você é um cooperador de Deus. Isso é importante. Olha, eu queria que cada pessoa que se diz novense, né, da Nova Igreja Batista, que um dia você ouça isso de Deus, que você veja isso escrito de Deus. Seu nome, meu filho, cooperador de Deus no Evangelho. E esse final de ano é uma oportunidade de você treinar, de você caprichar nessa parte. Não perca essa oportunidade, porque pode ser o último Natal, sabia disso? Pode ser, olha, pelo que eu vi lá no Oriente Médio, né? Eu estava orando, ó Senhor, deixa, por favor, apazigua aquele negócio lá no Egito, porque eu queria que o pessoal conseguisse ver lá o rio Nilo, onde Jacobed botou Moisés, que ele visse lá o mar da Galileia, e que ele visse lá Éfeso, e todo lugar que a gente ia estava tendo confusão. A Síria começou a jogar bomba lá na Turquia, que é onde fica Éfeso, né? Caramba, vai acabar com a viagem todinha. E começou a ir mísseis lá para Israel. Eu digo, ó Senhor, deu a bonança aí. Eu sei que tinha muitas outras pessoas orando para não matarem os pastores. Ia ser uma desgraça, morreram muitos pastores, né?
Ó Senhor, apazigua ali primeiro o Egito. Aliás, esse navio que nós fomos, o último cruzeiro, pelo menos em 2 anos que eles vão para o Egito. Eles cortaram e não vão mais para o Egito, porque o negócio está muito complicado. Nós fomos o último desse dia, já tiraram o navio de lá e vão colocar para outra parte do mundo, porque a coisa está meio perigosa para aquelas bandas. Então, aproveite. Porque no final desse capítulo, e nós não vamos poder chegar no final, mas no final, o apóstolo Paulo sempre diz, sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar. Porque Jesus vai julgar. Ele vai nos arrebatar. Por isso, quando ele vier, olha só, no último versículo 13 do capítulo 3, ele diz, e que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor. É isso que Deus quer que você pense, não esqueça. Quando chegou essa viagem, uma viagem que eu queria muito fazer, principalmente porque tinha 3 pessoas que eu queria muito que fosse. Há muitos anos que eu queria que fosse. Um foi meu discípulo desde quando ele tinha 5 anos, e é um pastor bem sucedido hoje na cidade. E ele nunca teve nada, foi aquele garoto que não sei nem como é que ele cresceu, porque não tinha nem farinha na casa dele. Era um negócio, só o pessoal conhece. Hoje ele faz piada com tudo aquilo, e Deus tem abençoado o ministério dele, mas era uma vida sofrida. E com aquelas mães que não arregaçavam. Ele descobriu depois da morte da mãe que na verdade ele teve 4 pais, ele não sabe qual que era o dele. Era um negócio muito ruim. E eu queria que ele fosse, ele foi, né? E a gente curtiu aqueles momentos. E eu esqueci o que eu ia falar. Então não era importante, né? De qualquer forma. Voltando ao nosso texto aqui, olha só o que é importante. Então essas pessoas estavam sendo perseguidas, Paulo estava preocupado e ele queria que Timóteo fosse lá ver e encorajar para que eles não desistissem. Esse é o trabalho, olha só no verso 2, mandamos Timóteo para evangelizar primeiro, e segundo, para encorajar e fortalecer o coração de vocês. Encorajar e fortalecer, essa é a nossa missão, por isso que Deus nos colocou em igreja. No mundo, tem muitas coisas para nos fazer desistir. De vez em quando eu digo assim, puxa, se eu pudesse desistir de ser pastor, era muito legal, né? Aí eu penso, poxa, mas o que eu ia fazer com a minha vida se eu desistisse de ser pastor? É a melhor coisa que eu faço, né? Mas aí, quando vem muito aconselhamento, Senhor, né? Aí depois eu me alegro. Mas assim, às vezes a gente pensa, né? Por isso que é perigoso eu tirar férias, porque quando eu tiro férias, eu digo, puxa, como é legal a gente ter tempo para pensar. Outro dia minha esposa falou assim, caramba, antigamente a gente fazia tanta coisa e a gente não pensava, a gente não carregava o mundo nas nossas costas. Eu digo, não é o mundo, é a igreja, né? Mas é um peso, por quê? Porque a gente pensa no bem-estar de cada pessoa. A gente ora e pensa e organiza e faz parte do pastorado, é uma bênção, é um peso abençoado, digamos assim. O apóstolo Paulo tinha tudo isso e muito mais, porque o evangelho estava no início. E parte do nosso trabalho como irmãos é animar uns aos outros. Por isso, quando você vem para a igreja, nessa igreja, você que está chegando agora, veja só, nossa igreja é diferente, né? Tem muitas igrejas que você chega e eles querem que você faça silêncio. Aí você faz de conta que está orando, né? Eles não estão orando não, coisa nenhuma. O cara que não ora em casa, não ora na igreja. Ou então, não lê a Bíblia a semana todinha e chega lá na igreja. Eu já fui para muita igreja, está todo mundo assim. Olha, aqui, nós não queremos que você faça isso. Lê a sua Bíblia em casa, ora em casa. Quando você chegar aqui, antes e depois do culto, é para você falar com os irmãos, com as irmãs. Você tem que saber o que Deus está fazendo, o que está acontecendo. Se aquele irmão está com problema, ele está com dificuldade, se ele está com necessidade, né? A igreja foi dada para encorajar e fortalecer, tá, os irmãos. Toda vez que você vem para o culto, você tem que vir dizendo, Deus, quem é que você quer que eu dê uma palavra? Quem é que você quer que eu dê R$1? Quem é que você quer que eu dê uma mãozinha? Quem é que você quer que eu dê um sorriso? Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero ser um cooperador teu, um cooperador em encorajar e fortalecer o coração.
Às vezes a gente chega assim tão para baixo, não sei, chega para baixo, aí aquele irmão dá aquele sorriso, paga um pastel ali atrás, paga, né, um negócio, fala uma coisa bonita para você, encoraja, incentiva, ora, fala que orou por você, pensou em você e você já sai mais alegre. Essa é a tarefa da igreja. Isso é tão importante no culto quanto a própria palavra de Deus. Nós mandamos Timóteo para encorajar e fortalecer. Agora, no verso 3, ele diz uma coisa importante, e isso é importante você colocar na sua cabeça. Nós estamos vivenciando um momento extraordinário no Brasil. Nós estamos com a liberdade, o Brasil tem mais liberdade religiosa do que qualquer país do mundo hoje. É o país de maior liberdade religiosa em toda a história humana. Entenda isso aí. Eu acho que faz parte das profecias de Deus dos últimos tempos. Que o Brasil seria o lugar onde o cristianismo teria livre acesso. Por isso nós temos que aproveitar. E não vai ser sempre assim. Não foi sempre e nem será sempre. Porque quando o cristianismo entra, vai haver resistência. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando você entra, você começa a mexer na estrutura, pode contar que Satanás não gosta disso. Você está mexendo com o povo de Satanás. Você está mexendo com aquelas pessoas que Satanás quer que vão para o inferno. Ele quer que vão para o inferno só para estragar a alegria e o prazer de Deus que criou você, criou o ser humano para ser o seu filho, para ser o seu companheiro por toda a eternidade. E Satanás, ele faz tudo para estragar o prazer de Deus, porque ele sabe que ele está condenado ao lago de fogo, e ele quer também que as pessoas que ele já conseguiu matar com o pecado original, se não aceitarem Jesus, o caminho, né, o destino de toda pessoa é o inferno e o lago de fogo, se não houver uma mudança. E Satanás, então, ele quer mantê-los dessa forma até a morte física, para que não haja mais chance, porque ele quer apunhalar o coração de Deus. Ele quer entristecer a Deus. E nós somos cooperadores de Deus. Nossa tarefa é alegrar. A Bíblia diz alegrar o coração de Deus. Como é que a gente alegra? É ganhando, tirando essas pessoas, aquelas pessoas que iriam para o inferno, não vão mais. Sabe por quê? Porque você se mexeu, porque eu me mexi, porque eu trouxe ele para o sonho de Natal, ele ouviu o Evangelho, aceitou Jesus, mudou a sua vida, e agora ele vai para o céu. E não para o inferno. Essa é a nossa missão. O apóstolo Paulo então diz, olha só, olha isso, eu falei para vocês. Eu não quero que ninguém fique abalado por essas tribulações que eles estão passando. Estavam sendo jogados para os leões, estavam sendo mortos. Vocês sabem muito bem que nós fomos designados para isso. Quando nós estávamos com vocês, nós já dizíamos essas coisas. Que vocês seriam, nós seríamos perseguidos. E realmente aconteceu. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo, para saber se por acaso o tentador seduziu vocês, conseguiu derrubar vocês. E o nosso esforço foi inútil. Então, tribulações vão acontecer quando você faz parte do reino de Deus. Por isso que Jesus, quando fez a constituição do cristão, as 8 bem-aventuranças, qual é a última bem-aventurança? Bem-aventurados. Fale comigo, pessoal. Bem-aventurados perseguidos. A gente vai ter que fazer aquele curso de 8 qualidades de Cristo, né? Bem-aventurados. Onde é que encontra mesmo isso aí? Mateus capítulo 5, versos 3 a 11, tá? Ou é 1 a 8? Acho que é 3 a 11, não sei. Primeiros 11 capítulos, versículos, tá? Capítulo 5, verso de 1 a 11. E subindo Jesus a um monte. Inclusive nós fomos lá para esse monte, o monte da onde ele pregou isso aí. É um negócio lindo, não é não, Moisés? É um negócio fantástico. Ele vê todo aquele, o mar da Galileia ali atrás deles. E nós vimos também lá onde os porcos se jogaram. Os porcos se jogaram na água, morreram quando os demônios entraram. Lá a terra dos garradarênios. Mas olha, dentro daquela construção original, Jesus ele disse, bem-aventurados os perseguidos pela causa da justiça, pela causa do reino de Deus, porque deles é o reino de Deus. Então veja só, isso já faz parte, isso vai ter. Se você quiser ser uma pessoa correta, seguir a Jesus, agradar a Deus lá no seu trabalho, você vai ser perseguido, né? Se você quiser ter uma vida
sexualmente pura, correta, como Deus quer, exige de você, você vai ser perseguido. Eu me lembro quando tinha assim, uns 21 anos, eu tinha uma menina que era apaixonada por mim, né? E não foi a primeira. Mas só tinha um problema: a mulher não era de Deus, entendeu? A mulher era a coisa mais longe de Deus. A mulher não queria nada com Deus, né? Mas era apaixonada por mim. Mas o problema é que eu sou de Deus, eu já tinha entregue a minha vida a Deus. E Deus disse que eu não posso entrar num relacionamento com uma pessoa que não tem o Espírito Santo como seu Senhor. O que fazer? Dizer não, acabou. De vez em quando o jovem chega: pastor, é o seguinte, tem um rapaz lá no meu trabalho. Quando já vem com o papo, eu não precisa nem fazer a pergunta, você já sabe a resposta. Está querendo me enrolar e me jogar contra Deus, né? Cai fora, né? Aí, porque ele gosta muito de mim, aí eu vou logo em cima. Digo, ele já entregou a vida a Jesus, ele já entregou a vida a Jesus. Jesus, sabe, mas eu ia trazer ele para a igreja. Não, responda não, você está me querendo me botar no bolo? Vá fazer tuas confusões só você e Deus, né? Apanha só, né? Não vem me botar nesse rolo, não. Por quê? Porque Deus diz que a gente não pode estar nesse relacionamento onde outra pessoa não tem Jesus como guia. Às vezes acontece antes das pessoas saberem, a Bíblia diz. E aí a Bíblia diz: fique nessa situação, porque de repente você pode ganhar com a outra pessoa. Mas não entre se você já é filho, entendeu? Estão ouvindo, mulheres? Estão ouvindo, homens? Aí a mulher, apaixonada por mim, de novo, né? Voltando àquela apaixonada por mim, mas eu não podia. Eu corri, porque a única forma é correr. Numa dessas, né? Quando é irmã do cão, você tem que fugir. Aí, senão a dentada ia ser segura. E eu então, fugindo. Aí sabe o que ela falou? Falou para um monte de menino lá onde eu dava aula. Ele é gay. Pô, mano. Mas falaram para Jesus: se tu és Deus, pula daí. Se Jesus tivesse pulado, ele não tinha morrido por nós. Entendeu? Bem, hoje ela está mal e eu estou bem. Então veja só. As tribulações vão acontecer, Deus quer que você entenda isso. Aconteceram em toda a história. Nós vimos lá a arena onde centenas de cristãos foram jogados. Nós vimos, a gente botava os leões, né? Botava os leões para vir contra uma pessoa sem arma alguma, para ver a pessoa morrer ali, lutando pela sua vida. Nós vimos? Mostra aquela foto lá de onde os 24 mil lá em Éfeso, né? Onde Paulo foi lançado lá e os irmãos pegaram, esconderam, puxaram lá de dentro, e esconderam. Aí o pessoal atacou lá. Isso aqui, olha, uma arena de 24 mil pessoas, onde muitas e muitas pessoas morreram, né? Em todas as cidades, essas cidades que eram colônias romanas, eles gostavam de sangue, tinham essas arenas para ver os espetáculos de pessoas e gladiadores, né, contra animais. Muitos e muitos cristãos morreram nessas situações, né? Faz parte. Volte as luzes, por favor. Então, o apóstolo Paulo aqui diz: olha, entenda isso, tá? Entenda isso. Entenda isso. Deixa eu mostrar mais uma foto para você. Antes de apagar a luz, no tempo da monarquia no Egito, que acabou em 54, como era um país muçulmano, o rei pegou todos os cristãos coptas, né, os crentes lá, e isolou eles tudo em cima do lixaral da cidade, do lixo da cidade. Expulsou eles de Cairo e fez eles morar em cima do lixo. Lá junto com Síria, como se o pessoal fosse lá para onde estão os urubu aqui, na estrada, né? E vocês têm que morar tudo lá. Foi. Nós fomos lá visitar. Hoje é chamado a cidade do lixo. Mas sabe o que Deus fez com aquele povo? Aquele povo, pela sabedoria que Deus os deu, criaram o primeiro sistema de reciclagem do mundo. Começaram a reciclar todo aquele lixo e se tornaram
os egípcios mais bem-aventurados, mais abençoados financeiramente. É uma classe média forte. Você entra naquela parte, é um lixaral, é fedorento, é lixo para todo lado, aquela cidade, mas tem casas, tem geladeiras, tem fogões, tem camas boas, e o pessoal anda em liberdade, as mulheres não andam com aquele negócio todo amarrado, os homens andam em liberdade, é um negócio bonito, né? Sim, as pessoas estão sujas porque trabalham com aquilo, mas estão ganhando muito dinheiro, é uma vida, a vida que todo egípcio gostaria de ter, e Deus fez isso, mas eles foram perseguidos, e Deus fez a perseguição deles, a Bíblia diz, virá em bênção. Inclusive lá tem uma igreja para 10 mil pessoas, lá no meio daquele xará tem uma caverna, que Deus abriu lá, e eles fizeram ali um auditório de 10 mil pessoas. Mostra lá, Augusto. Aqui nós fomos visitar, era um sonho meu conhecer essa igreja, dentro da caverna, 10 mil pessoas. Ele tem umas 2 ou 3 fotos, olha, não sei se dá para ver bem. Isso aí é o lixo, né, subindo para a cidade. Isso aqui é a igreja lá dentro, olha só o lixo subindo para a cidade, muito lixo, e cada um tem uma picapezinha e carrega lixo. O Mubarak, né, o que foi deposto, e esse novo também, ele tentou tirar isso deles. A cidade virou um lixaral tão grande, que ele, não, por favor, voltem a fazer o trabalho de vocês, está liberado. E diferentes homens têm diferentes, né, lugares que eles pegam, e olha só, eles construíram essa igreja dentro dessa caverna, pega 10 mil pessoas, olha só, que fantástico. É isso que Deus faz, mas eles foram perseguidos, nós temos que entender, e Deus usa essa perseguição para espalhar o Evangelho, para abençoar o seu povo. Por quê? Porque nós somos cooperadores de Deus, independente das circunstâncias, para o Evangelho. Muito obrigado. Isso aí faz parte das pedras esculpidas naquele monte de pedra onde fica a caverna. Então, encerrando. Deus tem uma missão para eu e você. Durante essa vida nós vamos passar por aqui, e durante a vida Deus quer que eu e você sejamos um cooperador dele em 2 coisas. Primeiro, para encorajarmos uns aos outros. Mais adiante na passagem ele fala para encorajar amando uns aos outros. Inclusive o apóstolo Paulo, ele ora, ele diz, eu quero que o amor de vocês aumente. Veja como é que você pode amar os seus irmãos mais e mais. Ele se amar as outras pessoas também, mas primeiro os irmãos. Comece por esses, né? E ele diz, a nossa missão, então, nós temos uma missão interna. Amar, encorajar, incentivar. Quando você vem para o culto, não vem sentar seu nó de banco, não. Você vem e peça a Deus uma oportunidade de você sorrir para alguém, falar com alguém, dar uma palavra a alguém, orar por alguém. Aqui, olha, você está livre quando você chega, de repente, eu posso orar com você? Tem um problema, a pessoa está falando de alguém, pare e ore com aquela pessoa, tá? Não precisa vir fazer o pedido para o pastor orar, não, você mesmo ora, você tem o mesmo Deus, você é o mesmo cooperador que o pastor, você tem o mesmo acesso, você tem o mesmo celular de Deus, né? E está ligado. Então, nós queremos que isso aconteça, encoraje as pessoas. Você vê assim, aquele cara meio triste, né? Você pergunta, você está com malária? Não. Está com dengue? Não. Então o que está acontecendo? Encoraje essa pessoa. Por quê? Porque nessa vida nós vamos ter dificuldades. Nós nunca imaginamos quando a outra pessoa está tendo dificuldade, quando a outra pessoa está sendo atribulada, quando a outra pessoa está sendo perseguida, quando a outra pessoa está tendo essas dificuldades. Então a gente precisa encorajar uns aos outros. E é por isso que é importante, Deus diz, não perca os cultos. Porque se você perder um culto, porque você está meio para baixo, você pode terminar se enterrando. É na hora que você está para baixo que você tem que vir para o culto mesmo. Às vezes eu estou um pouco para baixo. Não é muitas vezes que eu estou para baixo não, que né, eu sou meio sanguíneo. Mas às vezes eu estou para baixo, às vezes eu estou cansado. Mas quando eu saio daqui, eu saio feliz. Porque sempre Deus bota alguém no meu caminho. Ou paga um pastel para mim, ou fala uma coisa bonita, ou conversa comigo, ou sorri, ou eu descubro alguma coisa, e eu saio daqui feliz, né? Se nada mais, eu só em cantar, eu saio reenergizado. E Deus quer que isso aconteça. Então nossa tarefa interna é encorajar uns aos outros dessa forma. Segundo, nossa missão externa, ser cooperador de Deus com o Evangelho. Aproveitar a oportunidade de falar, de incentivar, de convidar, de falar de Cristo. Você se lembra aquela mensagem que eu dei, né? Aqui que eu desenhei,
dê uma treinada de novo naquilo ali, né? Deus criou o homem para ser o seu melhor amigo. Mas o pecado original, Satanás veio para ser a segunda opção. E o pecado original é que o homem aceitou essa outra opção. Se lembra? E você treina aquilo ali, para ser uma pessoa que possa evangelizar. Mas no mínimo, leve, entre novembro e dezembro, leve todo dia esses convites, para você ser um cooperador de Deus. Leve esses posters, coloque em algum lugar, faça a sua parte. Só Deus sabe quem é que vai ler aquilo ali, que vai receber aquilo e vem. Mas Deus sabe. Para que naquele dia, quando Jesus vier, Ele possa dizer: Renato, filho de Deus, cooperador de Deus no Evangelho. Bote o seu nome. Fulano, filho de Deus, filha de Deus, cooperador de Deus no Evangelho. Essa é a nossa missão externa.